Deem-me um manto. Ponham-me a coroa. Tenho ânsias imortais em mim. Não mais o néctar de uvas molharás meus lábios. Depressa, Iras, depressa. Como que ouço Antônio que me chama? Vejo erguer-se para longe meu nobre ato e rir-se da ventura de César. A que os deuses dão em desculpa a cólera divina. Meu marido, eu já vou. Minha coragem me dá o direito ao uso desse nome. Sou ar e fogo. Os outros elementos dou a vida mais baixa. Tudo pronto? Tomem-me o calor final dos lábios. Adeus, gentil Charmiana. Iras, adeus. Tenho eu veneno nos meus lábios? Morre. Se ela tão fácil rompe com a vida, a morte é como o gesto de um amante que fere e é desejado. Está imóvel. Se assim desmaia, afirma que este mundo não vale o nosso adeus. Isso me faz vil. Se ela chegar primeiro ao meu Antônio, ele a interrogará, dando-lhe o beijo que será o meu céu. Vem, miserável, com teus agudos dentes o intricado nó da vida desfaz. Apressa agora, assassino insensato desenlace. Se pudesse falar, eu te ouviria. Chamar César de asno ingênuo. Paz? Paz. Não vê aqui, meu filho, que no seio adormece sua ama? Doce bálsamo, a suave delicado. Ó, Antônio, não vem tu também? O que devo dizer? Olá, maníacos por literatura! Eu me chamo Isadora e essa é a primeira videoaula aqui do canal Maníaca por Literatura. Criatividade mandou lembranças, mas como eu não tenho mais nenhum nome criativo na minha vida, vai ser Maníaca por Literatura e vocês serão os meus maníacos. Essa videoaula é um oferecimento do meu curso de graduação Letras, Língua Inglesa e Portuguesa e suas respectivas literaturas pelo IFCE Campus Tianguá, na pessoa do meu professor de literatura inglesa, professor Elielso Mesquita, que sinceramente me fez gravar esse vídeo. Que eu não queria voltar tão cedo pro YouTube, mas eu tive que voltar porque a gente precisa de notinhas para passar na faculdade, né? E eu não posso simplesmente amaldiçoá-lo. Por quê? Porque a peça que a gente vai tratar não é a que é amaldiçoada. Como vocês viram no título dessa videoaula, hoje iremos tratar sobre a peça Antônio e Cleópatra. Ou, como é em inglês, The Tragedy of Antony and Cleopatra. Chique, né? Maravilhosamente chiquérrima esse título em inglês. Essa peça foi escrita pelo poeta, dramaturgo e ator inglês William Shakespeare. Isadora, eu não sei quem é William Shakespeare. Eu não faço a mínima ideia de quem seja. Oi, sou eu, né? Voltando, deu bug. Meu querido, minha querida que está assistindo esse vídeo, se você não sabe quem é William Shakespeare, eu vou lhe falar uma realidade, uma verdade que talvez você não saiba, ou até mesmo você saiba. Talvez você seja de outro planeta e talvez você seja um alien.
porque você está no planeta Terra e não conhecer quem é William Shakespeare, e ainda no Brasil, que infelizmente você acabou vindo pro Brasil, então, sorry, sinto muito. Mas já que você não conhece quem é o William Shakespeare, eu vou lhe apresentar quem é o William Shakespeare. Esse rapaz lindo e maravilhoso que está aparecendo para vocês aqui é William Shakespeare. Esse cara seduzente que provavelmente está me encarando aqui. William Shakespeare, especula-se que ele nasceu no ano de 1564 e faleceu no ano de 1616. Ele é autor de 38 peças, 154 sonetos, apesar que alguns teóricos atribuem que ele não seja autor de todas as suas obras. Especula-se que outros autores escreveram as obras que são atribuídas a Shakespeare. Porém, não diminui que ele talvez seja, se não é, o maior dos autores ingleses. William Shakespeare ele é autor de obras como, que são bem famosas na verdade, Romeu e Julieta, em inglês, Romeo and Juliet, Hamlet, e a peça que vai aparecer o nome aqui embaixo, porque eu quero que meu vídeo entre no canal, que ele vá ao ar, porque dizem que quando a gente cita esse nome, coisas ruins acontecem. E como eu não preciso falar dessa peça e não estou querendo amaldiçoar ninguém, apesar de eu ter dito que se eu tivesse dito eu amaldiçoaria um professor, né? Essas peças são peças trágicas do autor, mas ele também é conhecido por suas peças que são suas comédias, como Sonhos de uma Noite de Verão e A Megera Domada, e também por suas peças históricas que não são tão conhecidas, mas hoje a gente vai falar de uma delas, que é Antônio e Cleópatra. E eu não sei fazer que nem aquelas esfinges, ou aquelas coisas que a gente vê as imagenzinhas egípcias, e eu acabo de pagar mico aqui no YouTube, com certeza. Gente, eu vou usar das minhas anotações pra não cometer nenhum errozinho aqui com vocês. Então não estranhem se eu estiver segurando essa coisinha aqui. Agora, alguns aspectos da obra. Especula-se que a peça tenha sido escrita entre os anos de 1606 e 1608. Mais especificamente no ano de 1606. Porque especula-se ainda que ela tenha sido apresentada pela primeira vez no palco em 1607. Porém, a peça só foi publicada em 1623. A obra é uma peça histórica, trágica, romântica e ainda por cima épica. Alguns teóricos falam que ela também possa ser uma comédia. E outros críticos atribuem a ela o título de peça-problema. Por que peça-problema? Porque algumas pessoas gostaram, outras não. A temática da obra gira em torno acerca da questão do poder, principalmente do poder político, e em cima do romance. Mas Isadora, Shakespeare só escreveu uma tragédia romântica que foi Romeu e Julieta. Sinto muito informar para você, querido, querida, pessoa que está assistindo esse canal e essa videoaula, mas não é bem assim, tá? Vou explicar por que Antônio e Cleópatra é considerado uma peça trágica romântica de Shakespeare, né? Bem, Antônio e Cleópatra é considerado uma peça trágica romântica porque ele trará também a questão do que acontece a um general se este ignorar todos os seus princípios por conta do amor. Do amor, gente. A coisa mais fofa do universo. E mesmo que as pessoas ao redor fiquem dizendo que esse amor, na verdade, seja apenas luxúria. Então ele traz essa questão. A peça, ela se passa tanto em Roma quanto no Egito.
esses são os cenários que a peça se passa. Ela tem 5 atos, com 42 cenas, pegando por volta de um período histórico de 10 anos, que seria a época da Guerra da Sicília, até o suicídio de Cleópatra e a queda da República de Roma. A peça tem por volta de 35 personagens, sendo 3 os principais dessa obra, que são Marco Antônio, que é o general. Deixa eu só conferir o nomezinho que é. Ele é um Tiúviros. Vai aparecer aqui embaixo um nomezinho, como se escreve isso aí. Tiúviros, ele é um dos 3 Tiúviros, na verdade, que é um dos líderes da República de Roma, após a morte de César, de Júlio César. E também temos Cleópatra, que é a rainha do Egito. E temos Otávio Augusto César, que também ele é um dos líderes da República Romana. E também ele é um dos, deixa eu lembrar o nome, triúviros, porque esse nomezinho é um pouquinho complicado. Ele também é ele é um dos triúviros e ele é meio que o antagonista da peça. A peça é meio que uma continuação da peça Júlio César, também escrita por Shakespeare. E ela apresenta também outros personagens, só que esses outros personagens são muito mais companheiros desses 3 já citados. Agora a gente vai para o enredo da peça Antônio e Cleópatra. Marco Antônio, ele negligencia seus deveres como soldado e de líder de Roma, após ele se envolver com a rainha do Egito, nossa linda e maravilhosa Cleópatra. Ela se torna sua amante, porque Marco Antônio já era casado com Fúvia. E ele ignora os seus afazeres em Roma e principalmente a questão de que sua esposa, Fúvia, tinha se rebelado contra um dos líderes da República Romana, que era Otávio Augusto César. E após essa revolta, essa rebelião, Fúvia acaba falecendo e Marco Antônio é chamado para voltar a Roma por Otávio. Só que o que acontece? Cleópatra não quer que ele vá. Ela pede para ele ficar no Egito com ela. Apesar de Marco Antônio dizer para Cleópatra que a ama e jurar seu amor por ela, independente se ele for ou não para Roma, ele acaba indo para Roma. Ao chegar em Roma, Otávio pede ajuda dele para derrotar as tropas de Pompeu. E ele também quer saber se Marco Antônio não fazia parte do complô contra ele. Marco Antônio fala que não fazia parte, que ele não estava de acordo com o que sua esposa fazia. E acaba sendo sugerido por um dos companheiros de Otávio que, para tornar o vínculo de Marco Antônio e o Otávio maior, que ele se case com a irmã de Otávio, que é Otávia. E esse povo em Roma, se eu sou maravilhosamente criativa com nome de canal e de chamar vocês, esse povo de Roma é mais criativo ainda, porque um chama Otávia, a irmã chama Otávia. É uma criatividade monstra. Eu devo ser um pouquinho romana já, tá vendo? O que acontece? Marco Antônio acaba aceitando se casar com Otávia, para que haja paz entre ele e Otávio Augusto César. Mas pouco tempo depois ele acaba se zangando com Otávio,
Por quê? Porque ele e Otávio acabam fazendo um acordo com Pompeu, só que Pompeu acaba sugerindo a Otávio que ele mate os outros 3 líderes da República Romana para que ele se torne o líder de Roma. Otávio não aceita e acaba entrando em guerra, em batalha com Pompeu. E isso acaba deixando Marco Antônio furioso porque ele não sabe disso, né? Aí ele acaba voltando pro Egito. Só que o que aconteceu nesse período que Marco Antônio estava em Roma e Cleópatra estava no Egito? Cleópatra acaba sabendo que Marco Antônio casou-se com Otávia através de um mensageiro. Ela acaba batendo nesse mensageiro por causa que ela fica enfurecida, falando que ele está mentindo, que Marco Antônio não teria casado. E o mensageiro fala que ele se casou. E ela bate nele e fica com raiva, se zanga. Só que essa raiva dela, essa ira que ela sente em relação a esse casamento, só é, digamos, amenizada quando ela sabe como Fúvia é. E como eles escrevem Fúvia? Fúvia não. Fúvia é a esposa falecida. Otávia, tá, gente? Otávia. Como é Otávia? E como eles escrevem Otávia? Que Otávia é a coisa mais horrorosa desse mundo. Que ela tem um rosto muito redondo, que ela é baixinha e que não chega aos pés de Cleópatra. Pra amenizar a monarca, né? Então, o que acontece? Acontece uma batalha entre Marco Antônio e Otávio Augusto. Porém, Marco Antônio acaba fugindo com Cleópatra na primeira batalha. E Marco Antônio fica enfurecido, ele fica super chateado, porque ele é um general e, como general, ele não devia fugir de batalhas. Mas ele foge. Então, ele acaba tendo meio que uma segunda batalha com Otávio Augusto. Porém, os seus companheiros acabam o abandonando. E ele acha que eles a abandonam porque é uma traição de Cleópatra. Por quê? Porque Cleópatra recebeu um mensageiro de Otávio Augusto que dizia que era para ela entregar Marco Antônio. E ele não faria nada contra a rainha do Egito, ou contra o Egito. E Marco Antônio acaba achando que Cleópatra o traiu. A Cleópatra, sabendo disso, ela acaba fingindo, na verdade ela acaba armando a sua morte. Ela manda o mensageiro dizer para Marco Antônio que ela morreu e que ela morreu chamando pelo seu nome. Só que é aquele bendito ditado: o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque Marco Antônio, quando ele sabe que Cleópatra morreu, ele não vê razão mais para viver. E ele pede a um de seus companheiros que este o mate. E esse companheiro acaba usando a espada e apunhalando Marco Antônio. Chega um outro mensageiro dizendo que Cleópatra está viva, vivíssima. Só que já é tarde demais. Marco Antônio já está morrendo. Então ele é levado até Cleópatra. E Cleópatra dá um último beijo nele e ele acaba morrendo. Otávio Augusto rende o Egito, rende a rainha do Egito, prende ela
e ele quer que ela se renda. Mas Cleópatra fica com medo de se render e acaba sendo humilhada por ela ser prisioneira de Otávio Augusto. Então ela simplesmente resolve se matar, se suicidar. Então ela pede para suas companheiras, suas aias, suas criadas, trazerem uma víbora. Mais de uma víbora, na verdade. São 2 víboras, se eu não me engano. E ela utiliza dessas víboras e da picada delas e acaba se matando com o veneno delas, dessas víboras. Então, quando Otávio encontra Cleópatra, ela está morta. E apesar de todas as coisas que aconteceu, ele fica com pena dos 2 amantes e resolve enterrar Cleópatra com Marco Antônio. E esse é o fim da peça de Antônio e Cleópatra. Tá vendo, pessoal? Não é só Romeu e Julieta que tem um fim trágico e memorável de amantes, tá? Antônio e Cleópatra comprova isso. Alguns estudiosos dizem que Shakespeare escreveu apenas 2 tragédias românticas, sendo a primeira Romeu e Julieta, que traz a questão do amor puro e juvenil, e Antônio e Cleópatra, que traz a questão do amor adulto, sabe? Se você não entendeu, eu vou deixar um pouquinho mais explicadinho. A questão do amor regado de luxúria. Acho que deu pra entender. Antônio e Cleópatra é uma peça que ganhou 20 produções no teatro, sendo também 4 adaptações, tanto no teatro quanto em musical. Antes da gente passar para a análise dos personagens, é preciso saber que Shakespeare, apesar de escrever peças históricas, os fatos narrados através de suas peças não eram 100% verídicas, raramente eram verídicas. Ele não se atentava aos fatos reais, ele recriava eles. E se vocês estão se perguntando, Isadora, esses personagens dessa peça, Antônio e Cleópatra, são realmente inspirados na Cleópatra, no Marco Antônio e no Otávio Augusto César, que a gente ouve nas nossas aulas de história? Sim, tá, pessoal? É inspirado nesses personagens reais. Por quê? Porque Shakespeare, ele tem isso, ele traz nas suas tragédias, normais, né? Ele traz nobres, mas nenhum deles são baseados em personagens reais. Enquanto nas suas peças históricas, nas suas tragédias históricas, ele traz personagens da história mesmo, da realidade. Agora, vamos analisar realmente os personagens. Eu devo deixar claro que eu não vou analisar o Otávio Augusto César. Por quê? Porque eu resolvi focar apenas nos 2 personagens que dão título a essa peça histórica, que é o Marco Antônio e a Cleópatra. Em relação ao Marco Antônio, o Marco Antônio, ele ainda continua a apresentar características que são vistas na peça Júlio César. Ele ainda continua sendo muito fiel aos seus princípios. Porém, enquanto em Júlio César ele é dedicado a César, em Antônio e Cleópatra, ele é dedicado exclusivamente ao amor que ele sente por Cleópatra e a sua paixão vassaladora por ela, né? E é isso que vai diferenciar ele da peça anterior, a peça antes, que é Júlio César. Porque lá a gente vê ele com os seus princípios como um general romano. Ele dedicado a esses princípios. E nessa peça, Antônio e Cleópatra, ele larga desses princípios por causa de uma paixão para egípcia, né? Uma paixão egípcia, e acaba se tornando inimigo de Roma. Já Cleópatra, ela é uma personagem, digamos, uma das personagens
mais complexas de Shakespeare. Ela não é tão feminina, não é tão carinhosa, e ela também não é tão suave. Ela é uma das personagens mais desenvolvidas do autor. Por quê? Porque Cleópatra, aqui, ela é mostrada com várias situações. Ela tem os seus caprichos, ela é incoerente, e ela é estável também emocionalmente. E, assim, a Cleópatra, apesar da peça ter 5 atos e 42 cenas, ela só aparece em cena praticamente em 17 cenas. Por quê? 13 são juntas com Marco Antônio e 4 são com ela sozinha. Enquanto Marco Antônio, ele aparece em 13 cenas com a Cleópatra, mas também ele aparece em cena sozinho 11 vezes. Então ele aparece em cena 24 vezes. Por que Cleópatra não aparece tanto? Porque como antigamente quem interpretava personagens femininas eram homens, porque mulher não podia apresentar, porque senão ela seria vista menos que uma prostituta, né? Naquela época. Então, mulher naquela época não era valorizada para peça. Então, para transparecer a sensualidade, as características que Cleópatra tinha, era mais preferível que ela fosse citada pelos outros personagens, que ela fosse enaltecida por eles. E como a gente iniciou esse vídeo com um trecho da peça, que era a fala de Cleópatra antes dela se suicidar, a gente vai encerrar também com um trecho, só que agora do final da peça, que é quando Otávio Augusto fala suas últimas falas e é ele que fecha a peça de Antônio e Cleópatra. Levem seu leito e dessa torre tirem as mulheres. Ela será enterrada com Antônio. Não há tumba no mundo que contenha par tão famoso. Eventos como estes afetam seus autores, sua história. Não é menor em dor que a glória dele, que os faz ser lamentados. A nossa tropa irá ao funeral com plena pompa. Depois, para Roma. Dolabella, ordene. Ordem perfeita neste ato solene. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a videoaula. Se vocês curtiram, deixem o seu joinha. Me sigam nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui. E me digam o que vocês acharam dessa videoaula. Falem o que vocês sabem mais sobre essa peça. E se vocês quiserem ver outra peça ou outra obra aqui, me digam que talvez eu traga outra videoaula aqui pra vocês, se vocês pedirem. E é isso, e até uma próxima!